Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando uma nova série chamada Milagres Financeiros. Se você acredita em milagre, o seu lugar é aqui. Se você não acredita em milagre, o seu lugar também é aqui. Fica conosco e vamos ver essa bela história. Sim, Rafaela, o relato de hoje, a história de hoje, vem de onde? Vem lá do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Os adventistas, do sétimo dia, eles queriam implantar uma igreja lá na reserva indígena americana Nação Navarro, no estado do Arizona. Membros da igreja ao redor do mundo contribuíram para que esse projeto pudesse acontecer. E quando eles ofertaram no 13º sábado, que foi recolhido na época em 2011, mas só que eles tinham um grande problema. Qual? Onde abrir a igreja. Onde abrir a igreja. Mas por quê? Lá na cidade de Page, ela é localizada na divisa da Reserva Navarro. E esse foi o lugar escolhido, o lugar ideal para construir essa igreja. Mas, no entanto, a igreja simplesmente não conseguiu ser construída. Porque as autoridades daquela cidade, eles tinham uma regra, uma lei, de que a igreja só podia ser construída em um determinado local. Era uma rua específica que existia lá naquela cidade. Peraí, então quer dizer que a igreja que os membros estavam procurando, eles não poderiam comprar qualquer terreno em qualquer lugar nessa região? Não, era uma regra das autoridades daquela cidade. Todas as igrejas só podiam ser construídas em um determinado local. E era uma rua. E ela era tão bem conhecida pelas suas casas de adoração que ela tinha um apelido. Ela era chamada de Fileira de Igreja e Curva Santa. Interessante. Então quer dizer que o governo estipulava ali um determinado local para que todas as igrejas ficassem ali. Isso. Então, se essa rua era o único local para se construir igreja, então não tinha mais, Não tinha mais? Não tinha mais lugar para que a igreja pudesse construir, Não tinha mais espaço. E então agora? A única opção que restou foi comprar uma igreja que já existia, E ainda, se os proprietários ainda estivessem disponíveis, para querer vender. E agora, como é que a igreja fez? E aí tinha uma igreja nessa rua que ela não estava sendo usada, era a Igreja Batista do Sul, Ela havia fechado, por abandono dos seus membros, porque também eles foram envelhecendo e falecendo. Então o único idoso, que era o responsável, o diácono, pela igreja, ele decidiu colocar a propriedade à venda. Então foi chamado um avaliador para ver quanto valia, A oportunidade agora da igreja ir lá negociar, Não tinha espaço. Essa era a única oportunidade da venda dessa igreja, que tinha sido abandonada, avaliada em $850 mil. Deu a gota, 850 mil dólares. Peraí, pessoal, peraí. Isso é em dólar, não é real. Deixa eu fazer aqui um cálculo rapidinho. 850... Quanto é que tá o dólar hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 5,75. 5,75. Meu Deus do céu, olha pra aqui. 4.887.000 reais custava esse terreno. Misericórdia. Dinheiro, mas os adventistas não tinham esse 850 mil dólares, porque a porção que eles tinham recebido, em 2011, para ajudar esse projeto, a construção da igreja na época, não chegava, nesse valor. E aí as contribuições, da divisão norte-americana também que foi dada, e outras entidades eclesiásticas na época, Então quer dizer que estava todo mundo ajudando para que a igreja fosse comprada nessa região. Foi somada essa oferta do 13º sábado, mas ainda assim o dinheiro não era suficiente, Então os líderes adventistas conversaram com o diácono e aí agora começaram a orar. Só um milagre agora, meu Deus. Exatamente. E aí? Só que aí o que aconteceu? Tinha um outro problema. Qual? Não só o financeiro. Os adventistas não eram os únicos interessados por esse prédio, dessa igreja. Tinha mais alguém? O terreno ele ocupava um lugar muito privilegiado. Ele ficava na entrada principal da cidade. Eita, já imagino. Terreno de esquina, maravilhoso. Na entrada principal da cidade. E também do outro lado da rua existe uma escola pública. Então,
uma franquia de fast food Eita. se interessou, né? Ela Meu estava no Deus. lugar perfeito, né? Já Na escola, imaginamos- a entrada da cidade. Já imaginamos qual é a franquia de fast food que estava interessada. Eu acho que é aquela. Será? Eu acho que também é essa. E aí era o lugar perfeito para abrir o restaurante, né? Imagino. E a rede fast food entrou em contato, né, com o diácono. E E agora? ela ofereceu nada mais, nada menos que 2 milhões de dólares. Meu Deus. 2 milhões. Ela estava sendo avaliada em 850 mil, mas a rede ofereceu 2 milhões Milhões. de dólares. De dólares, não é real, é dólar. Nem quantas casas decimais vai, né? Um monte. E agora? E agora o diácono estava enfrentando uma grande decisão, viu? Uma grande Fazer decisão, o quê? né? O que ele deveria fazer? Ele tinha um terreno que valeu 850. Recebeu uma excelente proposta de 2 milhões. Com certeza. É tentador, viu? Muito. Muito. Então o diácono resolveu orar fervorosamente. E enquanto ele orava, ele sentiu que as pessoas precisavam mais de uma igreja do que de um restaurante. Olha o milagre acontecendo, gente. Olha o milagre. Então, ele pediu, né, aos líderes, né, daquela igreja, né, da Convenção Batista do Sul, para vender a propriedade para os adventistas. E pasme, não foi, né, pelo valor inicialmente avaliado, Peraí. os 850 mil. Um detalhe aí, tô surpreso. Uma igreja adventista Sim, procura um irmão, procura a igreja lá que é batista, sim, outra religião. uma outra religião. E aí, a outra religião se junta lá, os membros, os líderes, e ajudam a vender para a igreja adventista. Num valor bem inferior. Peraí, é crente ajudando crente? É isso mesmo. Meu Deus! Deus trabalhando aí, ó, pelos bastidores e o milagre acontecendo. E quanto foi vendida essa igreja? Oração, né? Sim, Se com a prova certeza. que a oração tem poder. E aí, após essa conversa, né, com os líderes, ele pediu que vendesse para os adventistas por 250 mil dólares. 2 milhões, Era- recusaram. Ela 800, era avaliada em 850, mas foi pedida para que fosse vendida por 250 mil dólares. É, minha gente. Vejam aí que não se explica. É milagre. É milagre. Milagre não se explica, é divino. É divino. Não tem. A gente tenta às vezes procurar o que foi que aconteceu, mas você pode ver que uma situação dessa, você recusar uma oferta maravilhosa de 2 milhões de reais, uma outra igreja está procurando e você vende abaixo do que foi cotado, então não tem explicação. Por isso que o nome da série é Milagres Financeiros. E aí, então, com as bênçãos, né, dos líderes, ele ofereceu aos adventistas por Amém. aquela quantia, e então a oferta do 13º sábado, né, e a soma com outras instituições que colaboraram foram suficientes para comprar a propriedade. Amém. Vamos deixar aqui embaixo o link dessa história para que você comprove que ela é verdadeira. Verdade. Foi inacreditável, disse Nancy Crosby, que ela é a supervisora e ação missionária adventista para os nativos americanos da Reserva Navarro, bem como em Utah e Nevada. Não há dúvida de que Deus abriu a porta. Com certeza. E normalmente, né, ao plantar uma igreja, o que é comum a congregação começar? Se reúne em uma casa, né, no fundo de um quintal, numa garagem, né, mas aí depois ela vai crescendo e com o passar do tempo, né, ela vai criando força, vai ganhando mais membros e aí conseguem construir, ter o seu templo, né, grande, Sim. né, organizado, mas aí depois ela se muda para um lugar melhor. Mas em Page, essa congregação começou em um edifício que é muito maior do que precisava. Amém. Amém. Parecia que a carroça estava sendo colocada na frente dos bois, Imagino. disse Nancy, né? Mas Deus sabia o que estava fazendo. Beleza, pessoal? A gente deixa aqui mais um relato de que milagres acontecem. Eu sei que tem milagres de várias formas, mas também tem milagres financeiros. E isso é mais um relato de que Deus trabalhou para que essa igreja, essas pessoas conseguissem o seu lugar para congregar. Então deixamos aqui o nosso recado.
nessa história. E obrigado, né, por sua oferta. E você é um aluno dessa maior escola do mundo, que é a Escola Sabatina. Você deve ter colaborado com essa oferta em 2011 para que esse projeto pudesse acontecer, que ajudou a plantar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Alnation, em Page, no Arizona. Você falou Escola Sabatina e explica um pouquinho pro pessoal o que é a Escola Sabatina. A Escola Sabatina, ela é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estabelecido com o propósito, né, de ser o principal veículo de instrução religiosa da igreja, né? E ela funciona como qualquer escola. Ela tem professor, ela tem alunos, ela tem diretor, secretária, tem o seu cartão de apontamento de presença. E a cada sábado, essa escola se reúne, né? As suas classes lá, em cada igreja adventista ao redor do mundo, se reúne para, semanalmente, estudar algum assunto, né? De um manual que é feito trimestralmente, né? Estudando um livro da Bíblia, um tema específico, para o enriquecimento e o crescimento espiritual da igreja, né? Que bom. E aí, né, ore, né, por aqueles que estão compartilhando o evangelho com os nativos americanos, incluindo a Nancy e o seu marido James, que é o pastor dessa igreja. Amém. Amém. Então, deixamos aí mais um recado. Obrigado pela participação. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe para mais pessoas escutarem essa história. Obrigado, pessoal.